Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 32 até o final. Capítulo 4, um capítulo interessante, uma notícia que estava circulando em Jerusalém. Muitas pessoas tinham recebido a informação de que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, né? Uma vida havia recebido a libertação física, mental e espiritual. Ele tinha passado a maior parte da sua existência preso a um defeito físico, preso porque não podia exercer a sua cidadania, preso porque não podia entrar no culto. Depois desse grande milagre, nós sabemos que houve oposição, houve perseguição e houve oração. Então a oração tem um papel fundamental. Vamos ver o que aconteceu depois da oração de gratidão a Deus pela forma como o Senhor deu aos discípulos coragem para continuarem pregando, anunciando o amor que Deus tem pela vida de cada um de nós. Capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vivemos no meio de pessoas com as mais variadas situações de necessidade. O sábio do Antigo Testamento, ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e não demorar muito, você vai ver o resultado de você ter ajudado, cuidado de alguém. Tiago, irmão de Jesus Cristo, por parte de mãe, ele escreveu: alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. E eu mostrarei a minha fé pelas obras. Como é bom nós podemos ver o relacionamento, a coerência, né? o equilíbrio verdadeiro entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. É sempre uma questão importante de nós estarmos repensando a coerência, o bom senso que existe entre o que nós falamos e aquilo que nós fazemos. E esse texto, ele nos ensina a viver uma vida coerente. Alguns dias nós temos dito que as nossas orações sejam sempre o quê? Que o nosso falar sejam sempre orações. Que o nosso falar seja coerente com a nossa fé. O falar que é uma ação tão importante na nossa vida. Hoje nós estamos vendo aquilo que nós falamos, nós possamos fazer. Temos pedido a Deus que nos faça ser verdadeiros o quê? Discípulos de Jesus, né? Que nós temos o procedimento, o comportamento, os sentimentos de Jesus. E nesse texto nós vemos como que depois de eles terem orado, agradecido a Deus por terem vencido as pressões das autoridades dos judeus, agora eles oram agradecendo a Deus porque eles podiam também socorrer uns aos outros. Nós sabemos que existe muito sofrimento no nosso meio, pessoas com quem nós convivemos, pessoas que fazem parte da nossa família,
e que nós temos a oportunidade de estar orando, intercedendo e fazendo o que precisa ser feito. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas ações. Essa é a nossa súplica nesta noite. Coerência, né? Entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos e vivemos. Vamos pedir a Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos da intervenção constante, permanente, do Teu Santo Espírito, para que possamos viver uma vida que seja compatível com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós falamos, com o que nós conhecemos da Tua Palavra, e que no poder do Espírito Santo nós também possamos ser pessoas úteis na realidade do mundo em que nós vivemos hoje. Te agradecemos porque podemos Te pedir bom senso, coerência, equilíbrio, o verdadeiro relacionamento entre o que nós cremos e aquilo que nós fazemos pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Como poder lançar o nosso pão sobre as águas? Como poder participar de um mundo extremamente carente? Hoje mesmo nós vimos que temos 3 milhões de brasileiros que estão passando miséria extrema. Temos muitos brasileiros que precisam ainda aprender a ler e escrever. Temos um mundo no nosso país extremamente deficitário nas questões de saúde, saneamento básico. Mas nós sabemos que não existe maior fome no Brasil, não existe maior fome na face da terra do que a fome da Palavra de Deus. Então essa é a maior fome que existe. O profeta Amós já tinha dito que o Deus que nós cremos, o Deus que nos ama, já havia mandado que ele dissesse que haveria um tempo que as pessoas teriam fome, não de pão e nem sede de água, mas fome da palavra de Deus. Como que nós vamos viver essa coerência entre o que falamos, entre aquilo que nós lemos na palavra, aquilo que nós professamos com os nossos irmãos, com as nossas ações? O primeiro fator que nós vimos no texto que acabamos de ler é que eles estavam extremamente unidos. Então, qual é o primeiro fator importante para que a gente possa desempenhar o papel de cristão verdadeiro nesse mundo que nós vivemos? Nós precisamos de unidade, estarmos unidos. Eles estavam unidos na mente e no coração. É interessante essa expressão de unidade. Ela salienta que a nossa fé, ela deve ser uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que vem como resultado da palavra de Deus. E como é bom que eu e você possamos dizer que as misericórdias de Deus fazem com que nós nos ofereçamos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, e que o nosso culto é um culto racional. Esse culto racional, ele é proveniente da fé que é colocada no nosso coração através da palavra. Então, você tem estudado a Bíblia, você tem lido a palavra todos os dias, você tem se empenhado em conhecer Gênesis, Apocalipse, então você está sendo alguém que vai viver unidade. Interessante, né? A unidade que deve existir dentro do nosso lar, entre as pessoas que fazem parte da nossa família, a unidade que deve existir na igreja, a unidade que é fundamental no ambiente de trabalho para que as coisas aconteçam e corram bem. Nós hoje estamos falando da unidade espiritual. Nós temos que estar unidos espiritualmente. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos dias em que a pressão que enfrentamos é uma pressão para não sermos unidos. Nunca na história da humanidade as pessoas foram tão individualistas, cada um cuida de si. O próximo se vira. Então, você quer viver uma vida coerente, então você vai ter que ser unido.
Você vai ter que suplicar para Deus para que você viva uma união que está fundamentada na razão. Então ele fala, a razão. As emoções são importantes? Claro que é importante. Tanto é que a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu preciso da alegria. Eu preciso de estar tranquilo. Eu preciso me libertar das ansiedades. Eu preciso me libertar dos maus sentimentos, das mágoas. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Então por isso que ele fez esse relacionamento, unidade. Você tem que estar fundamentado na palavra, na razão, e você tem que estar fundamentado nas emoções coerentes, não é? O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Isso é emoção proveniente de uma fé em Cristo Jesus. E esse equilíbrio entre fé, razão, emoção, é que vai fazer com que nós possamos estar unidos. O apóstolo Paulo, ele escreve uma igreja que tinha várias divergências, as pessoas estavam cada um com um pensamento diferente do outro, principalmente nas questões espirituais, nas questões morais também. Eles assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Concorde com a sua esposa, concorde com o seu filho, procure aquilo que vai unir, não buscar o que vai desunir. Com os que o que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Que bênção, né? Poder estar unido para a gente poder usufruir conhecimento, intimidade com Deus, poder de Deus. Nós cantamos um hineto que fala do poder de Deus. Então, poder de Deus. Existe outro poder na face da terra importante? Me diga, qual o poder que pode ser mais importante que o poder de Deus? Nenhum poder. Energia nuclear? Poder dos medicamentos? Nós estamos vendo, né? Estamos orando por 2 pessoas que estão na UTI hoje. Poder de Deus? Poder do dinheiro? Poder de Deus. Então, esse texto está nos colocando numa perspectiva de, em primeiro lugar, o que nós vamos pedir a Deus? Que nós sejamos o quê? Que nós sejamos o quê? Unidos em Cristo Jesus, né? Nós temos que ser unidos, né? Quanto ao mais, irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam pacientes, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, falem sempre bem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Bênção e mais bênçãos vêm quando nós estamos hoje pensando e suplicando a Deus que nós sejamos o quê? O que nós temos que ser? Unidos. Pessoas tão diferentes, né? Às vezes com pensamentos tão diferentes, Deus fala, vocês têm que ser unidos. Porque se vocês forem unidos, vocês estão sendo coerentes entre aquilo que vocês falam e aquilo que vocês fazem. O apóstolo fez questão de salientar que existe uma mensagem, um conteúdo, que também seria o segundo fator. Então, o primeiro fator é unidade. O segundo fator é mensagem, é o conteúdo, as informações que eu tenho. E quando ele fala sobre o conteúdo da mensagem, aquilo que eu preciso conhecer, aquilo que eu preciso saber, a primeira coisa que ele nos fala é que vocês têm que estar fundamentados na ressurreição. Está destinado ao ser humano morrer uma única vez. E depois disso, vai ter que prestar contas a Deus. Aí você fala, mas eu estou só com 5 anos, 10 anos, 20, 40 anos, 50 anos. Eu estou tão novo, para que pensar nisso? Glória a Deus, que nós temos um empreendimento, um investimento seguro, que ninguém pode comprometer, que não varia com a bolsa, que não varia com as autoridades que são constituídas no nosso país. Nós temos um investimento verdadeiro que ninguém tira de nós, um investimento certo, ressurreição. Esse é o maior empreendimento que você tem na sua vida. Concordam? Então, por isso que eles falaram assim, olha, a nossa mensagem é uma mensagem que está fundamentada no empreendimento verdadeiro, a ressurreição de Cristo Jesus.
ressurreição. Então, a base das nossas informações, o contrato que nós seguimos, é um contrato fundamentado na ressurreição. Como é bom, né? Você sair para trabalhar, você sair para as suas atividades, você fazer os seus projetos de vida, mas você saber que lá no final a ressurreição é nos concedida. Por isso que Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo for só para resolver questões financeiras, emocionais, sentimentais, saúde, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Nós cremos que Deus tem poder de resolver todas essas coisas para nós. Ele nos dá tranquilidade, mas Ele nos deu a certeza de que no dia que partirmos daqui, da mesma forma como o Espírito Santo ressuscitou o Filho dele, Filho do Pai, Ele vai nos ressuscitar também. Então temos o direito à ressurreição. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido e recebido. Então Jesus ressuscitou. Essa era a mensagem que fazia com que eles tivessem coerência naquilo que eles falavam, naquilo que eles faziam, porque eles priorizavam o reino de Deus. Você tem priorizado o reino de Deus? Seus investimentos têm sido feitos em primeiro lugar pensando no reino de Deus? Palavra, oração, igreja, missões. Isso tem tomado conta da nossa vida. E eles tinham uma mensagem cheia do poder do Espírito Santo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pensou essa igreja cheia do Espírito Santo? Falando salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor de todo o coração, dando sempre graças a Deus por tudo, no nome de Jesus. Uma igreja cheia de amor, de alegria e de paz, que se expressa com muita paciência, com respeito pelo próximo, respeite o seu pai, respeite a sua mãe, respeite as autoridades que existem na sua vida. Que bênção, né? Respeite os seus professores. Agradeça a Deus pelos seus professores. Ah, mas eu não concordo. Agradeça a Deus por eles. Eles têm um papel fundamental nas nossas vidas, né? Então, essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Amor, alegria e paz. Paciência, respeito, bondade, fidelidade. Hoje não se fala mais em fidelidade, né? Não existe fidelidade no namoro, não existe fidelidade no noivado, no casamento. O que é isso que nós estamos vivendo hoje? Mas o Espírito Santo quer uma igreja coerente, uma igreja que a fidelidade seja ponto fundamental da nossa vida, dos nossos relacionamentos. A retidão, a mansidão. Já pensou ser manso? Que bênção! No mundo de hoje, que se você falar em mansidão, as pessoas vão falar que você é fraco. Você é fraco, você não tem coragem de mostrar a sua garra. Você tem que ser guerreiro. Olha que coisa absurda que colocam na cabeça das pessoas, né? Nós temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Domínio próprio. Já pensou alguém te perturbar e você conseguir ficar tranquilo? Só o poder do Espírito Santo. Jesus tinha, né? Apesar que quando era necessário ele pegava no chicote, né? Mas tudo feito no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Então, ele está falando coerência. Aqueles irmãos, eles eram cheios da graça de Deus. O empreendimento maior que eles tinham era a ressurreição. E o poder que fazia com que eles vivessem era o poder da palavra. Não me envergonho do Evangelho, é o poder da palavra. Nós temos visto pessoas, às vezes, têm receio de ler a Bíblia, receio de citar a Bíblia, receio de falar entre os amigos, no trabalho. É no nome de Jesus que eu estou vivendo essa vida, é no nome de Jesus que as coisas que eu sou abençoado, que eu resolvo todas as questões da minha vida, e no poder do Espírito Santo. Então, aquela igreja era uma igreja que estava realmente coerente com aquilo que eles haviam crido e com aquilo que eles estavam fazendo. Porque era uma igreja unida e era uma igreja que tinha um conteúdo autêntico para fundamentar todas as decisões das suas vidas. Terceiro, aí eles agiam.
Os historiadores dizem que estava acontecendo uma grande fome em Jerusalém, e eles precisavam comer, precisavam se alimentar, e o despreendimento, no momento da situação, não é que ninguém faça isso hoje, né? A não ser que o Espírito Santo mande mesmo, mas o despreendimento tomou conta deles de tal forma que eles começaram a socorrer uns aos outros, e se fosse necessário até vendiam o que tinham. Lança o teu pão sobre as águas. Não tenham medo de socorrer as pessoas. Não tenham medo de ajudar as pessoas. Não tenham medo de, às vezes, numa ligação telefônica, gastar um pouquinho mais de tempo com uma pessoa que está precisando de ouvir, ou está precisando que você a ouça. Não tenham medo. Não tenham medo de entregar, às vezes, um recurso seu para ajudar alguém, porque você pode pensar que depois lá na frente vai te faltar. Não existe isso, irmãos. Se vocês virem a história, por exemplo, de Hudson Taylor, um missionário que se preparou para missões lá na Inglaterra para a China, ele relata umas situações em que é algo maravilhoso perceber como ele ajudava alguém com aquilo que ele tinha e Deus mandava de uma forma especial tudo o que ele precisava para pagar o seu aluguel, pagar a sua continha. Não tenham medo de agir. Não tenham medo de serem crentes verdadeiros, não é? Então, a conversão é mudança de direção. Não é isso? O que é conversão no trânsito? Você está indo para a direita e agora você vai ter que ir para a esquerda. Você estava indo para a perdição, agora você está na salvação. Então, nós sabemos que ação é resultado de pessoas que foram salvas por Jesus. Então é uma semana que a gente vai pedir do Senhor, eu quero estar pronto, eu quero estar disponível para as pessoas. E a primeira pessoa que você vai precisar ouvir é teu esposo, tua esposa, teus filhos. Está pronto? Eles precisam? Ou nós precisamos? Com certeza que nós precisamos, né? Como nós precisamos das pessoas. E estão propagando aí que se você tiver uma internet em casa, você não precisa de ninguém, né? Você se vira. Ou se tiver um celularzinho, você se vira, não precisa de ninguém. Olha a mentira que estão espalhando para a gente, né? Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos que as pessoas nos olhem nos olhos e que a gente possa olhar as pessoas nos olhos. Só que pelo poder do Espírito Santo, não é poder humano. Então nós vemos aqui que eles venderam as propriedades, socorreram aqueles que estavam precisando, todo mundo foi suprido da sua necessidade, porque eles sabiam que o maior empreendimento que eles tinham não era uma casa, não era um carro, não era a conta no banco, era a ressurreição. E eles tinham uma expectativa muito grande que Jesus iria voltar naquela época, né? Aí você pode falar assim, mas na verdade, para cada um de nós, Jesus vai voltar quando? Para a nossa geração. Não a ressurreição da volta dele para a gente, esse momento especial. Mas alguém vai passar, vai viver, vamos colocar aqui, mais 100 anos a mais? Alguém aqui vai viver mais de 100 anos? Provavelmente não. Então, é agora. 100 anos passam no instantinho. Pensa que não? Passa muito rápido. Então, esse é o momento de nós estarmos dizendo assim, Senhor, eu quero ser coerente. O que é coerência? Você ter bom senso de fazer assim, aquilo que você fala, aquilo que você vive. Só o Espírito Santo para fazer isso com a gente. E esse é o exemplo da igreja de Jerusalém. Depois de terem curado, serem instrumentos de Deus para a cura de alguém, aquela pessoa foi curada, agora eles estavam socorrendo uns aos outros e eles tinham uma vida transformada. Somos feitura sua, criados para fazer o bem. Não faça o mal, irmãos. O mal só traz mal para você. Você pensa que você vai até conseguir prejudicar alguém. Impossível. Quem sai prejudicado é quem quer prejudicar. Faça o bem. Não fale de ninguém, porque você falar de ninguém, você está falando de você mesmo. Porque a Bíblia fala, naquilo que você fala, você faz igual. Está lá em Romanos. Então, procedimento tem que ser coerente com aquilo que nós falamos.
E o que nós falamos, nós temos que fazer, porque é o poder do Espírito Santo. Vamos nos alegrar, então? E com certeza, no dia que Jesus voltar, Ele vai dizer para mim e para você, pela misericórdia de Deus, através de uma parábola que vocês conhecem muito bem, parábola do julgamento das nações, julgamento das pessoas. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos, venham pessoas abençoadas de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, né? Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Que bom, né? Que bom que Jesus possa dizer isso para nós. Aí perguntar, mas quando que nós fizemos isso para ti? Então o que ele falou? Quando vocês fizeram para alguém, vocês fizeram para mim. Então quando nós fazemos o bem, irmãos, nós estamos fazendo o bem para Jesus. Quando nós fazemos o mal, estamos fazendo o mal contra Jesus. Olha que situação que a gente está, às vezes, né? Mas eu posso suplicar a Deus, eu quero fazer o bem, eu quero ser coerente, como eram os primeiros cristãos, que transformaram o maior poder. A gente fala em União Soviética, ex-União Soviética, Estados Unidos. Vocês sabem que o maior poder histórico que passou pela história da humanidade, segundo a Bíblia, qual é o poder? O poder do Império Romano. Vocês sabiam? Quem falou isso? Quem que Deus usou para falar isso? Daniel. Daniel falou que depois do Império Romano não haveria outro império. Então, eles tiveram que enfrentar o maior poder de rejeição, de agressão, de humilhação. E eles foram vencedores. Então, o que nós temos pela frente é menos do que aquilo que aconteceu com os primeiros cristãos. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, porque nós sabemos que vivemos dias em que a coerência deles era tão grande, que mesmo apesar das perseguições, quanto mais perseguiam os cristãos, mais pessoas queriam ser de Jesus. Aquela velha história que vocês conhecem de um historiador romano, né? Que foi obrigado a escrever o quê? Que o sangue dos cristãos era semente. Matava um cristão, 10 se convertiam. 10 romanos se convertiam. Então, o historiador foi obrigado a escrever. Mas agradecemos a Deus porque nesta noite nós estamos pedindo para Deus para sermos mais o quê? Coerentes. O que falamos, façamos. Falamos da palavra, vamos viver de acordo com a palavra. Cremos que a palavra é tudo na nossa vida, então vamos viver de acordo com a palavra. Amém? E só o Espírito Santo para fazer isso na nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque sabemos que a tua igreja tem um poder de causar um grande impacto nos dias de hoje, se ela estiver revestida dessa coerência que está fundamentada na unidade. Se nós não formos unidos, Senhor, como poderemos vencer este mundo tão avassalador? Te louvamos porque o teu Santo Espírito foi derramado nas nossas vidas abundantemente pelo teu Filho Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser convertidos e para que nós pudéssemos ser unidos. E que nós sejamos sempre fundamentados na palavra, essa palavra que nos fala da ressurreição, a palavra que nos fala do poder que a palavra tem, poder transformador. E que as nossas ações sejam de tal forma revestidas do teu poder, que muitos possam pedir a nós a razão da esperança que nós temos em ti. Te louvamos, te agradecemos, porque o Espírito Santo promoverá essa coerência na vida de cada um de nós, para a tua honra, a tua glória, e no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. 103, 13. Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar o último hino, e a nossa súplica